Olha, como nós informamos nessa quinta-feira aqui no Jornal Jovem Pan, a Gol entrou com um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos usando o chamado capítulo 11. A gente chama o repórter David Tarso. David, boa noite. A companhia aérea já teve alguma resposta? Aliás, você fala aí do aeroporto de Congonhas. Bem-vindo, boa noite. Exatamente, Thiago. Muito boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan já teve uma resposta sim. A Justiça Americana aceitou o pedido de recuperação judicial da Gol, que lá eles chamam de proteção judicial. Basicamente é a nossa recuperação judicial aqui no Brasil. Mas desde que a empresa, a companhia, solicitou essa proteção judicial nos Estados Unidos, as ações elas já caíram mais de 8%, promovendo uma desvalorização de 217 milhões de reais. Isso na Bolsa de Valores, mas que também foi fechada. Tudo por conta desse pedido de proteção judicial. Agora, a Gol ela tem um plano a apresentar aos seus credores, dizendo de que forma que pretende pagar essa dívida. Lembrando que a companhia deve 20 bilhões de reais e o valor de mercado atualmente está avaliado em 2,4 bi. Detalhe, nesse pedido de proteção judicial nos Estados Unidos, a Gol também ela terá um direito a um financiamento com juros baixos, que pode alcançar até 950 milhões de dólares. Comparando com o real, né, algo em torno aí de 4 bilhões, colocando que o dólar está cotado hoje a R$ 4,92, então cerca de 4 bilhões de reais por meio desse financiamento para que possa reforçar o caixa e assim organizar. Muita gente se pergunta também por que esse pedido de recuperação, de proteção foi feito nos Estados Unidos. Uma por conta desse financiamento, outra também porque a maioria dos credores se tratam de arrendadores de aeronaves, que a maioria está concentrada nos Estados Unidos. Então, o pedido foi feito por lá justamente por conta disso, pedido aceito. A gente trazendo a informação aqui na Jovem Pan News, viu, Thiago? Uma outra questão, aqui mesmo no Brasil, o governo federal estuda mais uma ajuda ao setor aéreo. No entanto, sindicatos de funcionários cobraram uma contrapartida. Que medida é essa, hein, David? Pois é, existe um Fundo Nacional da Aviação Civil e as companhias aéreas, 3 delas, as maiores, estão se articulando para conseguir financiamento. Cada uma pode receber por meio de financiamento de juros baixos, seja por meio do BNDES ou outro caminho, algo em torno de 3 bilhões de reais, isso cada uma, por meio dessas tratativas que estão sendo realizadas pelo governo federal. Até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se pronunciou recentemente, dizendo que durante o período da pandemia, muitas companhias aéreas ficaram numa situação extremamente complicada e por isso, elas não receberam nenhuma ajuda por parte do governo. E esse seria o caminho. Mas as confederações e até mesmo os sindicatos já se envolveram, enviaram uma carta direcionada tanto ao presidente Lula, até mesmo ao Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do Portos e Aeroportos, para que eles consigam intervir para que os direitos trabalhistas dos trabalhadores, sejam aeroviários ou mesmo aeronautas, sejam garantidos, para que não sejam promovidas demissões em massa por meio das companhias, caso realmente essas tratativas avancem. Hoje à tarde eu conversei com Cláudio Carvalho, ele que é presidente do Sindicato dos Aeroviários de São Paulo, deu mais detalhes sobre quais são as reivindicações e a gente acompanha agora. A carga tributária em cima das empresas aéreas é uma das mais altas do mundo. As taxas aeroportuárias dos aeroportos, principalmente os privatizados, são exorbitantes em comparação com outros países do mundo. O preço do combustível também, apesar do Brasil ser autossuficiente, o preço do combustível é muito alto para as empresas aéreas, é cotado em dólar. E as despesas das empresas aéreas também são em dólar. 80% quase do que ela tem de despesa tem que ser pago em moeda estrangeira. Pois é, são todos esses gastos que as companhias têm, muitas estão em situação difícil, como a gente acabou de falar aqui do exemplo da Gol, que já entrou com esse pedido de proteção judicial, que basicamente é a recuperação judicial, e claro que a gente segue acompanhando todas essas movimentações. E
A gente fala ao vivo aqui do aeroporto de Congonhas, só para trazer informação, para quem nos acompanha pela TV percebe que a movimentação é bem tranquila, principalmente aqui no guichê da Gol e também em toda a extensão do aeroporto. E para quem está no rádio, tem essa informação então que a movimentação mesmo numa sexta-feira está bem tranquila. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan News.